Boa noite. Vamos para mais uma live de leitura da Bíblia? Como vocês estão? Como que tá aqui em Vitória, tá? Veio a chuvinha, chegou, né? Por aqui tá bem fresco. E aí, onde você está? Tá fresco, tá quente, tá frio? Como vocês estão? Vamos para mais uma live de leitura da Bíblia? Hoje nós vamos ler Levíticos 25. É uma leitura bem extensiva também, tá? Ela vai até o versículo 54, então vamos fazer uma leitura bem dinâmica, né? Para não ficar cansativo, amém? Você vai ler em casa, Levíticos 26, 27, Números 1, e vamos acabar com o terceiro livro da Bíblia, terceiro livro, amém? Vamos começar a nossa leitura, em nome de Jesus. Vamos orar e chamar o nosso amigo Espírito Santo para essa live, amém? Amigo Espírito Santo, entrego a direção dessa live, dessa leitura, em nome de Jesus. Vamos terminar o terceiro livro da Bíblia. Nos ajude, nos dê força, nos dê entendimento da Tua Palavra. Desce sobre cada um a Sua revelação, amigo Espírito Santo orientador, em nome de Jesus. Espedaça o jugo das nossas vidas. Vá em socorro daqueles que precisam de socorro. Vá com a sua ajuda àqueles que precisam de ajuda, aqueles que estão nesse momento com o coração vazio, precisando da tua mão, da sua proteção e da sua libertação. Que o fogo da libertação vá em todos os lares, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar? Em nome de Jesus, é uma leitura maior, então vamos seguindo. Levítico 25, sétimo ano. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixe que de 7 em 7 anos a terra descanse, em honra ao Senhor. Durante 6 anos semeiem os seus campos. Podem as parreiras e colham as uvas, mas o 7º ano será o ano de descanso sagrado para a terra. Um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano ninguém semeará o seu campo, nem podará suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos e as suas escravas, os seus empregados e os estrangeiros que vivem no meio do povo, e também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo que a terra produzir servirá de alimento. O ano da libertação contém 7 semanas de anos, isto é, 7 anos vezes 7, e que dá então um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país, pois esse ano que vem, depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravo voltarão a ser livres para suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e nele todos se alimentarão, somente daquilo que a terra produzir por si mesma. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra de terra, não explorem os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são de fato as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas desde o último ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita que ainda faltam, até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá; se forem poucos, o preço baixará. Que ninguém explore os outros, que todos temam a Deus,
porque Ele é o Senhor nosso Deus. Não é Deus. Deus não tem culpa das pessoas exploradoras. Deus não tem culpa das pessoas de mau caráter. Deus não tem culpa das pessoas que têm 2 pesos e 2 medidas. Deus não tem culpa se eu e você não lê a palavra. Deus não tem culpa se às vezes um ateu pega a Bíblia e lê e vê todas as coisas, porque eles são espertos. Eles leem livros, eles são pessoas inteligentes, eles pegam todas as chaves que tem e usam, e o que confronta o pecado, eles deixam pra lá. E nós não usamos, nem confrontamos o pecado e muitas vezes não usamos a palavra para nos beneficiar. Deus, Ele é justo. Ele não é como nós. Nós temos a justiça mediana. Quando é minha família, quando são meus parentes, eu trato de uma forma. Quando é os outros, eu trato de outra forma. A minha medida de misericórdia, ela muda. Se eu gosto de você, se eu não gosto de você. Deus não é dessa forma. Ele não vê como a gente vê. E olha só, Ele te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Aí depois, quando a medida de iniquidade sobe, a culpa é de Deus, que Deus é esse que deixa. Eu nunca vi ninguém culpar os outros, as outras religiões, pelas atrocidades que acontecem sobre a terra. Se você não crê em Deus, se você não gosta de Deus, por que é o nosso Deus que é culpado pelas atrocidades que faz? Por que não culpa o Deus da sua religião? Por que não culpa a si mesmo, não culpa a própria pessoa? É sempre o Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse que te dá liberdade para você fazer o que você quer? Inclusive você crê ou não nele? Esse é o Deus. É o Deus maravilhoso que permite que o seu caráter seja exposto. Porque quando você faz o que quer, você faz porque você quer, porque você escolheu, foi uma escolha. Foi uma escolha. Por que você não é o bom? Por que você não muda de vida? Porque você não sacrifica. É sempre mais fácil culpar. Quando não tiver um Deus para culpar, você vai culpar pessoas. Mas tudo é desculpa para a gente não sair da nossa zona de conforto e não fazer a diferença. Os maus têm se sobressaído e os bons têm se omitido. E isso há tempos e tempos. A questão do 7º ano. Obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus, para que vivam em segurança na terra, que vai ser de vocês. Ela produzirá suas colheitas, haverá bastante comida para todos, e todos viverão em segurança. Mas alguém é capaz de perguntar como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear nem fazer a colheita? A resposta é que Deus abençoará a terra, e no 6º ano ela produzirá colheitas, que serão suficientes para 3 anos. Quando vocês semearem os seus campos, no 8º ano estarão comendo daquilo que colheram no 6º, e haverá bastante para comerem até a colheita do 9º ano. Esse é Deus. Esse é Deus. Ele é Deus de multiplicação. Multiplicação de bênçãos e não de maldição. Leis a respeito de propriedade. A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela. É para ele, e para ele nós somos estrangeiros, que moram por um pouco de tempo na terra dele. Assim, quando um terreno for vendido, seu antigo dono será o primeiro a ter direito de tornar a comprá-lo. Quando eu e você formos embora, morrermos, seja por que motivo for, nada que nós temos hoje será mais nosso, não vamos levar isso para o caixão, não é verdade? E outra pessoa vai ser dono do que um dia dizemos que foi nosso, e a gente, mas vai ser a minha descendência. Às vezes a sua descendência não tem capacidade para guardar e levar o que você deixou. Às vezes nem querem usufruir daquilo, vendem tudo e você fez um sacrifício danado para ter, e a sua descendência nem quer aquilo, nem sabe. Às vezes, nós, na ânsia de amenizar a dor dos nossos filhos, nós erramos e criamos filhos fracos, filhos preguiçosos, que não gostam de trabalhar, uma geração fraca porque nós as enfraquecemos, não sabem lutar, não sabem respeitar, não sabem o valor de uma palavra. O que é uma palavra hoje em dia, não é verdade? Um dia a palavra vale mais do que dinheiro. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar
o que ele vendeu. Mas se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido desde o último ano da libertação e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos da colheita que ainda faltarão até o seguinte ano da libertação, e assim ele será novamente dono do terreno. Mas se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno, então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até um ano depois da venda. Mas se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e aos seus descendentes para sempre. Nem mesmo no ano da libertação a casa voltará a ser do primeiro dono. Porém, as casas que ficam em cidades sem muralhas são como os terrenos. O primeiro dono tem o direito de tornar a comprar a casa, e no ano da libertação ela volta a ser do primeiro dono. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar as suas casas, que ficam nas cidades onde moram. Mas se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, então no ano da libertação a casa volta a ser dele, pois as casas das cidades onde os levitas moram serão sua propriedade permanente no meio do povo de Israel. Mas os campos em volta das cidades onde os levitas moram não podem ser vendidos, eles pertencem aos levitas para sempre. Leis a respeito dos pobres. Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucros dos alimentos que você lhe vender. É isso que o Senhor nosso Deus nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Leis a respeito dos escravos. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chegue a ponto de ter que se vender a você para ser seu escravo, não o faça trabalhar como escravo. Trate-o como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação, e nesse ano ele e os seus filhos irão embora e voltarão para suas próprias famílias e para a terra dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus, que o tirou do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Portanto, não trate com crueldade, mas respeite a ordem de Deus. Se precisarem de escravos ou escravas, vocês poderão comprá-lo dos povos vizinhos, do seu país. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nascerem na terra de Israel poderão ser compradas como escravos, e os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos, a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou a alguém da família dele. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem direito a ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo e outro parente chegado poderá comprá-lo. Ou, se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar sua liberdade. Ele e o homem que o comprou combinarão o preço que deverá ser pago, de acordo com o número de anos, desde o ano que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário que o empregado recebe. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Mas se faltarem poucos anos, a parte será menor. O dono o tratará como se ele fosse um empregado, que é um contratado para trabalhar por ano. Não deixe que o dono trate com crueldade. E se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então no seguinte ano da libertação, ele e os seus filhos ficarão livres, pois os israelitas são escravos de Deus, que os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus deles. Amém? Encerramos mais uma live de leitura da Bíblia. Que o Senhor venha nos dar,
entendimento da palavra dele, porque o entendimento só vem por ele. Amém? Em nome de Jesus, vamos encerrar. Leiam em casa Levíticos 26, 27 e Números 1. Amém? Shalom, shalom.